Oi, meu povo, boa noite para quem está no ao vivo, para quem está em casa, né? Vamos aqui para as nossas aulas, últimas aulas da semana. Hoje a gente está finalizando o nosso módulo, né, do nosso ciclo 8. E aí hoje a gente pensou para a aula de matemática e física. Vamos ter aula de matemática com a professora Beatriz, é a primeira vez que ela está junto conosco dando aula de matemática. A Beatriz, como alguns professores, né, eles começaram a dar um sim para a gente esse mês, então hoje vai ser praticamente os professores novos, a gente vai ter a Beatriz na matemática e o Isaac na física, e aí a gente fica muito feliz, né? Já agradeci ela aqui por trás, mas gostaria muito de agradecer novamente. É bom quando a gente encontra parceiros que pelo menos dedicam um momento da sua vida para a gente poder fazer um bem, né? Dar um retorno, pelo menos, para a sociedade, que a gente sabe que, enquanto professores, a gente precisa também. Tá certo? Então, Beatriz, seja bem-vinda. O pessoal está por aqui. Como eu já falei, o nosso público é o nosso público do Enseja e também o público do Enem, né? Depois eu estou um grito que a gente está por aqui, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? A Liliane já me apresentou, eu sou a Beatriz, eu vou ficar com vocês hoje à noite, tá? Então, eu escolhi um assunto simples para a gente trabalhar hoje, que é regra de três, tá? Ela vai ter dois tipos, a regra de três simples e a regra de três composta, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Tá. Antes da gente falar da regra de três propriamente dito, é importante a gente relembrar alguns conceitos importantes. E o primeiro dele é grandeza, né? Então, o que é grandeza? O que a gente considera grandeza na matemática? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou contado, ou quantificado, certo? Como exemplo, a gente pode ter a velocidade. Eu consigo medir a velocidade? Consigo. Então, a velocidade, ela é uma grandeza. E uma unidade de medida da velocidade é o quilômetro por hora, por exemplo. Um outro exemplo, a temperatura também é uma grandeza. Por quê? Porque eu consigo medir. Uma unidade de medida, nós temos, por exemplo, grau Celsius, tem grau Fahrenheit, graus Kelvin, e assim por diante. Tempo também é uma grandeza, né? Uma das unidades de medida do tempo é a hora, mas também tem o minuto, o segundo, e assim por diante. As medidas de comprimento, né, também se enquadram como grandeza, porque eu consigo medir. Então, tudo aquilo que eu consigo medir, quantificar, eu vou classificar como grandeza aqui dentro da matemática, tá? Então, tem, como dito, o comprimento, que eu vou ter o metro como uma das suas unidades, a massa, que eu tenho o quilograma, e assim por diante. Ok? Tudo bem até aqui? Um outro conceito importante é a gente saber o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, como dito, grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado, e grandezas diretamente proporcionais, surge esse conceito quando eu vou comparar duas ou mais grandezas. Então, quando eu estou comparando essas grandezas, elas podem ser, né, direta ou inversamente proporcionais ou não proporcionais, tá? E o que seria, né, essas grandezas diretamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais quando uma vai variar na mesma razão que a outra, certo? Ou seja, né, se uma grandeza ela está dobrando, a outra ela vai dobrar o seu valor também. Então, elas se relacionam, e nessa relação que ela tem uma com a outra, quando eu dobro uma, a outra dobra também. Quando eu triplico uma, a outra triplica também. Se eu reduzir uma pela metade, a outra também vai ser reduzida pela metade. E assim por diante. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender melhor, certo? A quantidade de máquinas e a produção de um determinado produto. Então, aqui quem são as minhas grandezas? Máquinas
e a produção do produto, né? O produto. Então, quanto mais máquinas eu tenho, mais produtos eu vou conseguir produzir. Então, digamos que uma máquina, ela produz 10 camisas, se eu tiver duas máquinas, ela vai produzir 20 camisas. Então, à medida que eu aumento o número de máquinas, o número de produtos produzidos vai aumentar na mesma razão. A distância percorrida por um automóvel e o combustível consumido também são grandezas diretamente proporcionais. Então, quem é aqui a minha grandeza? A distância e o combustível. Então, quanto maior a distância que o meu carro vai percorrer, mais combustível vai ser consumido. Então, digamos que que o meu carro faça 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, se eu andar 20 quilômetros, eu vou gastar 2 litros. Se eu andar 30 quilômetros, eu vou gastar 3 litros. E assim sucessivamente. À medida que eu aumento a distância que eu percorro, aumenta o combustível que está sendo consumido. O peso e o valor pago pela carne, por exemplo. Então, também, né, quem é a grandeza? O peso e o valor pago, né? Então, quanto mais quilos de carne eu comprar, mais eu vou pagar por essa quantidade. Então, se o quilo da carne custa R$ 20, 2 quilos vai custar R$ 40, 5 quilos vai custar R$ 50, falei R$ 20, né? Então, 5 quilos vai custar R$ 100, e assim por diante. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Ótimo. Em seguida, a gente vem com a definição de grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu falo inversamente, né, lembra que palavra? O inverso. Então, lá na diretamente proporcional, elas aumentavam na mesma proporção. Já quando a grandeza é inversamente proporcional, à medida que uma aumenta, a outra vai diminuir. Então, né, pela definição propriamente dita, duas grandezas são inversamente proporcionais, quando varia sempre na razão inversa, ou seja, quando eu dobro o valor de uma grandeza, a outra é reduzida pela metade. Se eu dividir por 3 o valor de uma grandeza, a outra é multiplicada por 3, e assim por diante. E como exemplo para a gente entender um pouco melhor, quanto mais torneiras nós utilizamos para encher um tanque, menor é o tempo de enchimento. Quem são as grandezas aqui, pessoal, nesse exemplo? Alguém pode compartilhar? Não? Ninguém? Torneiras e tempos, a Ana está falando, né? Que as grandezas são as torneiras, o número de torneiras, e o tempo, exatamente, é o que eu consigo. Lembra que eu falei que grandeza lá atrás, que grandeza é o que eu consigo medir, ou contar, ou quantificar? Então, aqui nesse exemplo, as minhas grandezas são as torneiras e o tempo, né? Então, quanto mais torneiras eu tenho enchendo um tanque, menor é o tempo de enchimento. Então, elas são classificadas, essas duas grandezas, quando elas estão se relacionando, como grandezas inversamente proporcionais. Nesse outro exemplo, quanto maior a velocidade, menor o tempo para completar um percurso. Então, as grandezas que a gente tem aqui nesse exemplo é a velocidade e o tempo. Então, o que eu estou dizendo é que quanto mais rápido eu vou para um determinado lugar, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu vou precisar para chegar a esse local. Então, velocidade e tempo se relacionando são grandezas inversamente proporcionais. E, por último, a gente tem a quantidade de ganhadores da Mega Sena, por exemplo, e o valor recebido. Então, quanto mais ganhadores eu tenho, menor é o valor recebido por cada um. Então, à medida que eu aumento o número de ganhadores, vai diminuir a quantidade de valor recebido.
certo? E essas duas grandezas, elas se relacionam de forma inversa, tá? Por isso que são classificadas também como inversamente proporcionais. Mas vamos lá, né? Agora vamos para o que nos interessa. Regra de três. A gente vai começar com a simples, né? A gente tem dois tipos de regra, a gente vai trabalhar com dois tipos de regra de três. A gente tem a simples e a composta. A regra de três simples, ela é um processo prático que a gente usa para resolver problemas onde eu vou ter duas grandezas se relacionando, certo? No caso, eu vou ter quatro valores, dos quais a gente vai conhecer três. Então, sempre eu vou ter ali um valor de desconhecido. Professora, eu só vou usar a regra de três se tiver apenas um valor desconhecido? Eu só vou conseguir aplicar a regra de três se dos valores que eu tenho, apenas um é desconhecido, certo? Então, o nosso primeiro exemplo para a gente aplicar a regra de três é bem simples. Olha só, em uma loja, 5 camisetas custam R$ 75. Qual será o preço de 8 camisetas? Pergunta: quem são as grandezas aqui, pessoal? Camisetas e o valor, exatamente. Então, eu tenho como grandeza camisetas, né? O número de camisetas e o preço, né? Então, quando eu vou resolver essa questão, eu vou criar uma tabelinha, certo? Para facilitar a minha visualização. Então, minhas grandezas, a camiseta e a quantidade de camisetas e o preço. Então, eu vou organizar os números que são me colocados aqui nessa tabela, tá? Então, eu tenho 5 camisetas, e 5 camisetas vão custar R$ 75. Qual será o preço de 8 camisetas? Então, o preço é o valor que eu estou procurando, o preço é a minha incógnita, né? O que eu vou chamar de X, certo? Só que aqui, o que é que eu preciso fazer? Antes de resolver, eu preciso verificar se essas grandezas, elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Uma dica para vocês quando vocês colocarem uma setinha, certo? A gente vai colocar uma setinha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ih, gente. Ah, gente, não acredito. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui se vai. Eu queria escrever, mas não estou conseguindo. Mas, enfim, vamos aqui. Então, antes de mais nada, eu tenho que verificar se essas grandezas, elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Então, a gente vai pensar assim, poxa, quanto mais camisas eu comprar, maior vai ser o preço? Sim ou não? O que é que vocês dizem? Quanto mais camisas eu compro, se eu aumentar a quantidade de camisetas, aumenta o valor que eu vou pagar ou diminui? Vai aumentar. Então, isso significa que se eu estou aumentando o número de camisetas, se eu estou aumentando o preço, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, a dica para saber se é diretamente proporcional, elas vão aumentar, as duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem. Quando é inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui, certo? Então, aqui, nas camisetas, é porque eu não consegui escrever. Antes de apresentar, eu estava conseguindo, mas agora eu não sei mais o que eu não consigo escrever. Mas, enfim, a gente coloca uma setinha, certo? Em um sentido. No caso, eu colocaria uma setinha aqui para cima.
Como o preço também aumenta, a segunda setinha também ficaria para cima. Então, as grandezas seriam diretamente proporcionais. Então, como elas são diretamente proporcionais, eu vou colocar esses valores em uma proporção, certo? Ou seja, 5, né, que é esse número de camiseta, estou colocando aqui a razão entre o número de camisetas e a razão entre o preço. Né? Então, 5 está para 8, assim como 75 está para X. Então, eu faço essa igualdade, e aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, certo? Então, eu multiplico cruzado. Então, eu vou multiplicar 5 vezes o X, e igual a 8 vezes 75, certo? Então, 5 vezes X igual a 75 vezes 8, 8 vezes 75. Então, 5 vezes X, 5x. E quanto é 75 vezes 8? Alguém sabe aí, de cabeça, rapidinho? 75 vezes 8? 600, isso. Então, 5x é igual a 600. Não percebe que aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau? Então, lembra lá dos professores de vocês ensinando, né? Então, aqui o 5, ele está aqui no primeiro membro, então, quando ele passa para o segundo membro, ele passa com a operação inversa. Então, quem é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, se o 5 está multiplicando aqui esse x, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo 600. Então, eu vou ficar com x igual a 600 dividido para 5. E quanto que dá essa divisão? 600 dividido para 5? 600 dividido para 5 é igual a 120. O que isso significa, né? O que esse número significa? Significa que serão pagos R$ 120 pelas 8 camisetas, ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Só a Ana aqui, a Ana virou minha parceira. Vamos aqui para o segundo exemplo. Se um carro percorre 120 quilômetros em 2 horas, quanto tempo ele levaria para percorrer 180 quilômetros, mantendo a mesma velocidade? Pessoal, quem são as grandezas aqui? Bora, Ana. Quilômetro, né, e horas são as nossas grandezas, né? No caso, quilômetro é a nossa distância, né? E a hora, né, que é relativa ao tempo. Então, colocando os valores na tabela, eu tenho que 120 quilômetros, corre, né, 120 quilômetros, ele vai gastar 2 horas. Então, quanto tempo ele levaria para percorrer 180? Então, o tempo é a minha incógnita, né? É o valor que eu quero descobrir. Feito isso, botei os valores na tabela, o próximo passo é analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, ok? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Não. Desculpa, a gente voltou. Bom, como a gente estava aqui, a gente vai analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, pensa comigo. Se eu gastei 2 horas para percorrer, né, 120 quilômetros, né, se eu aumentei a distância que eu preciso percorrer, o tempo gasto aumenta ou diminui? O que é que vocês acham? Ana, não é inversa, porque aqui não é a velocidade, a grandeza é a distância, certo? Então, a gente está relacionando distância e tempo. Então, se eu
se eu preciso percorrer uma certa distância, eu gasto 2 horas, se eu aumentar essa distância, eu vou gastar mais tempo. Então, aqui as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu precisasse colocar lá a setinha, as setinhas, elas estariam no mesmo sentido, certo? Feito isso, a gente já sabe que as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos montar aqui a nossa proporção. Então, 120 está para 180, assim como 2 está para x, certo? Depois disso, a gente faz a multiplicação cruzada, onde eu vou multiplicar 120 vezes o x e 180 vezes 2. Né? Então, 120 vezes x e 180 vezes 2, eu vou ter aí 120x e 2 vezes 180, 360. Como dito anteriormente, o 120 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Aqui, pessoal, eu posso simplificar, certo? Então, eu vou cortar esse zero aqui, tá? Né? A palavra bem certa não é cortar, né? Eu vou simplificar, na verdade. Então, quando eu faço essa simplificação, é que a gente fala de cortar. Na verdade, eu não estou cortando, eu estou simplificando, tá? Então, eu vou cortar esses zeros aqui, eu fico com 36 dividido para 12, ou seja, 36, né? Quantas vezes o 12 cabe aí no 36, né? Vai caber aí 3 vezes, ok? Então, o valor que nós estamos procurando é x igual a 3. E quem é esse x? É o tempo que eu vou demorar para percorrer 180 quilômetros, certo? Então, o carro, ele levaria 3 horas para percorrer 180 quilômetros. Perguntas até aqui? Ótimo. Então, eu vou continuar. Nosso terceiro exemplo. Se 4 trabalhadores constroem uma parede em 6 dias, em quanto tempo 12 trabalhadores construirão a mesma parede? Quem são as grandezas aqui? Hein, Lavínia? Quem são as grandezas? Os trabalhadores, né, e o tempo, né, que no caso, a unidade medida aqui é dias, né, então a minha grandeza é os trabalhadores, que eu consigo quantificar, e os dias. Então, descobrindo as minhas grandezas, a gente vai montar a tabela e colocar os valores na tabela. Então, eu tenho aqui 4 trabalhadores, constrói a parede em 6 dias. Então, o tempo vai ser, né, a nossa incógnita, né? O valor que eu tenho que descobrir. Então, montada a nossa tabelinha, a gente agora já posso montar a proporção, Beatriz? Ainda não. Antes a gente tem que verificar se ela é inversa ou diretamente proporcional. Então, vamos pensar aqui. Bom, se eu tenho um determinado trabalho para fazer, certo? Eu aumento a quantidade de trabalhadores para fazer esse determinado serviço. Os dias para executar esse serviço, aumenta ou diminui? Se eu aumentar a quantidade de trabalhador, aumenta ou diminui os dias necessários para realizar o serviço? Então, se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu vou diminuir os dias de trabalho, né? Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Exatamente, Samuel. Elas são inversamente proporcionais, certo? Quando elas são inversamente proporcionais, aí a gente precisa ter um cuidadozinho, tá? Que cuidado é esse? Porque quando eu vou montar a proporção, uma das grandezas vai inverter. Eu prefiro sempre deixar a que tem a incógnita, né, o valor desconhecido, mantê-la, e eu inverto a outra grandeza, tá? Porque eu não consigo colocar minhas setinhas.
Mas, enfim, então aqui, ó, perceba que anterior, se fosse diretamente proporcional, a gente ia ficar com 4 sobre 12 igual a 6 sobre x. Só que como as grandezas, elas são inversamente proporcionais, quando eu vou montar a proporção, eu tenho que ter esse cuidado de inverter uma das grandezas. Como dito, eu posso inverter qualquer uma. Porém, eu prefiro inverter sempre a grandeza que não está com o valor desconhecido, certo? Então, aqui no caso, ó, a gente inverteu essa grandeza aqui, ó, essa razão. Então, ficou 12 está para 4, assim como 6 está para x. Vocês conseguiram entender essa parte? Ótimo. Aí, gente, não tem segredo. O que é que é fazer agora? Multiplicar, meus amores, multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ficar com 12 vezes o x igual a 4 vezes o 6, né? Ó, 12 vezes o x e 4 vezes o 6. 12 vezes x, 12x e 4 vezes 6, 24. Então, o 12 aqui está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade, né? Dividindo. Então, vou ficar com 24 dividido para 12, que dá quanto, hein, galera? 2, perfeito. Que dá 2, certo? Então, que conclusão a gente pode tirar aqui? Que 12 trabalhadores construirão a parede em apenas 2 dias. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Só um minuto. Uma obra está programada para ser construída por 12 operários em 15 dias. Se apenas 9 operários forem trabalhar, em quantos dias a obra será construída? Quem são as minhas grandezas aqui? Os operários e os dias, isso mesmo. Então, operários e dias, é o que eu preciso identificar, né? Então, vamos montar a nossa tabelinha. Então, eu tenho que 12 operários vão concluir o trabalho em 15 dias. Se apenas 9 operários forem trabalhar, em quantos dias a obra será concluída? Então, o que eu preciso descobrir aqui é o número de dias. E agora, qual é o próximo passo, turma? Faço o que agora? Depois de colocar os valores na minha tabelinha, qual é o próximo passo? Cruzar? Ainda não, tem uma coisa que eu tenho que fazer antes de cruzar. O que seria? Vou esperar vocês não, já vou falar. A gente tem que identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcional, certo? Exatamente, identificar a grandeza, né? Se ela é direta ou inversamente proporcional, né, Vanusa? É isso mesmo. Isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque lembra que se ela for inversa, eu tenho que inverter uma das frações, tá? Então, tenho que ter esse cuidado sempre, de verificar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, pensa comigo. O que é que vocês acham aqui? Operários e dias são grandezas direta ou inversamente proporcionais? E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? Se eu diminuir a quantidade de operários para fazer um determinado serviço, a quantidade de dias necessários vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, se eu diminuir a quantidade de operários, aumenta a quantidade de dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Não é isso, Samuel? Então,
como elas são inversamente proporcionais, eu posso colocar uma setinha para identificar, pessoal. Então, eu coloco uma setinha. Não importa o sentido da minha seta, se ela está para cima ou se ela está para baixo. Coloco a seta. Se ela é diretamente proporcional, a seta fica no mesmo sentido. Se ela é inversamente proporcional, eu coloco uma setinha no sentido contrário. Aí eu consigo identificar e ver qual grandeza eu vou inverter, certo? Então, como ela é inversamente proporcional, eu vou inverter uma das grandezas. Como eu falei para vocês, tanto faz a grandeza que você vai inverter. Porém, eu inverti essa aqui, ó. Em vez de ficar 12 sobre 9, eu inverti ela. Ficou 9 sobre 12. Então, 9 está para 12, assim como 15 está para x. Aí, Ana, agora eu vou cruzar, tá? Vou multiplicar cruzado. Então, quando eu multiplico aqui cruzado, eu tenho 9 vezes x igual a 12 vezes 15, ou seja, 9x é igual a 180. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido para 9 será igual a 20, certo? Ou seja, 9 operários vão concluir a obra em 20 dias. Perguntas até aqui? Alguma dúvida? Posso prosseguir? A Ana, só no legalzinho, né, Ana? Vamos lá para a regra de 3 composta, né? Então, a gente viu a regra de 3 simples. A regra de 3 composta, o processo, né, o procedimento é bem parecido. O que vai mudar aqui é que na regra de 3 compostas eu tenho 3 ou mais grandezas se relacionando, né? No caso, mais de 2 grandezas se relacionando. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Trabalhando 5 dias, 2 artesãs produzem 60 pares de brincos. Quantos pares de brincos 3 artesãs, trabalhando no mesmo ritmo que as outras, produziriam em 2 dias? Quem são as grandezas aqui? Vamos lá, o Samuel, a Ana, Vanusa. Quem são as grandezas aqui nesse nosso problema? As artesãs, os dias e os pares de brinco. Pode, no caso, Ana Kessia, né? Aqui na regra de 3 composta, a gente usa a regra de 3 composta quando a gente tem mais de 2 grandezas, certo? A gente vai aprender como faz agora. Então, as minhas grandezas aqui são dias, as artesãs e a quantidade de brinco, né? As nossas 3 grandezas. Vamos montar a tabelinha? Então, eu tenho que em 5 dias, 2 artesãs produzem 60 pares de brincos, né? Quantos pares de brincos? Então, os pares de brincos aqui é o que a gente precisa descobrir. Quantos pares de brincos? 3 artesãs, trabalhando no mesmo ritmo que as outras, produzem em 2 dias. Então, montando aqui a nossa tabela, quando eu tenho a regra de 3 composta, eu também preciso verificar se ela é direta, se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. E como que eu faço aqui? Você verifica de 2 em 2, certo? Você sempre vai verificar a grandeza que está com o valor desconhecido, como ela se relaciona com as demais. Então, eu vou analisar se os brincos e os dias são diretamente proporcionais e se a quantidade de brinco e as artesãs são direto ou inversamente proporcionais, certo? Sempre de 2 em 2. Então, sempre eu vou usar a que está com o valor desconhecido, eu vou relacionar com as demais. Então, vamos pensar aqui. Dias e brincos são grandeza direta ou inversamente proporcionais? Então, pensa comigo.
se eu produzo, né, uma quantidade de brinco em 5 dias, se eu diminuir os dias de trabalho, aumenta ou diminui a quantidade de brincos? Diminui a quantidade de brincos também. Então, se eu diminuo a quantidade de dias, diminui a quantidade de brincos produzidos. Então, dias e brincos são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu analiso brincos e artesãs. Então, se duas artesãs, né, produzem 60 brincos, né, se eu aumentar a quantidade de artesãs, aumenta a quantidade de brinco ou diminui, né? Então, aumenta. Então, eu aumento o número de artesãs, consequentemente, aumenta a produção de brincos. Então, artesãs e brincos também são grandezas diretamente proporcionais. Então, as duas grandezas aqui, tanto dias como artesãs, são diretamente proporcionais à grandeza número de brincos. E como que eu monto agora a minha proporção? No caso, a razão, né, a grandeza que está com o valor desconhecido, ela é igual ao produto das outras grandezas. Ou seja, 60, né, aqui no brinco, né, a grandeza de brinco, 60 está para X, assim como eu multiplico, né, pelas outras grandezas. Aqui não interessa se é 3, se é 4, se é 5, se é 6. Não interessa a quantidade de grandezas que eu tenho. Na regra de 3 composta, eu sempre vou pegar a grandeza que está com o valor desconhecido, ela será igual ao produto das demais, né? Lembra que produto é produto é a multiplicação entre os valores, certo? O resultado da multiplicação entre números. Então, aqui, ó, eu estou multiplicando 5 meios e 2 terços, né? Então, lembra como faz multiplicação de fração, pessoal? Quando eu tenho multiplicação de fração, eu vou multiplicar numerador por numerador, né, que é o número de cima pelo número de cima, e número de baixo pelo número de baixo, ou seja, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu vou ficar com 60 está para x, assim como, né, 5 vezes 2, 10, e 2 vezes 3, 6. Aí, agora, eu vou cruzar, Ana. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que 10 vezes x é igual a 60 vezes 6. Então, 10x é igual a 360, o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Eu posso simplificar aqui essa minha divisão, ó, é só eu cortar esse zero aqui com esse zero, né? Que, como eu falei, na verdade, eu estou simplificando. Então, eu vou ter aqui que x é igual a 36, ou seja, 3 artesãs vão produzir 36 pares de brincos em 2 dias. Alguma pergunta, pessoal? Não? Posso prosseguir, então? Aqui eu trouxe para vocês 3 grandezas, e que essas grandezas, elas são todas, né, diretamente proporcionais à grandeza brincos, né, número de brincos. Como o nosso tempo já está acabando, eu vou apresentar para vocês, vou passar um pouquinho, vou apresentar para vocês o próximo exemplo, tá? O exemplo 3. Em um prédio, 6 homens pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores, trabalhando no mesmo ritmo que os outros, serão necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Nesse caso aqui, quem são as grandezas? Alguém sabe? Liane, quando for para acabar, tu me avisa, tá? As grandezas aqui, pessoal, são os pintores, área e horas. Então, identificamos as grandezas, agora a gente vai montar a nossa tabela. Né? Então, eu tenho que 6 pintores, eles vão pintar 300 metros quadrados em 2 horas.
Quantos pintores, então, a quantidade de pintores é o nosso valor desconhecido, então eu vou chamar de X. Quantos pintores, trabalhando no mesmo ritmo que os outros, serão necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em uma hora? Então, coloquei os valores na tabela, lembra qual é o próximo passo? Verificar se as grandezas, elas são direta ou inversamente proporcionais. E como eu tenho aqui 3 grandezas, o que é que eu tenho que fazer aqui? Sempre analisar de duas em duas a grandeza que está com o valor desconhecido com as demais grandezas. Ou seja, eu vou verificar se pintor e área são diretamente ou inversamente proporcionais, e depois pintores e horas. Então, pintores e área. Então, se 6 pintores produzem, né, pintam uma quantidade de uma parede, se eu aumentar essa quantidade de pintores, né? Se eu aumentar a quantidade de pintores, o que acontece com a área que vai ser pintada? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai aumentar. Então, se aumenta a quantidade de pintores, vai aumentar a área pintada. Então, pintores e áreas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos analisar pintores e horas. Então, se eu tenho uma quantidade de pintores que fazem um determinado trabalho em 2 horas, se eu diminuir a quantidade de pintores, a quantidade de horas que eles vão demorar para finalizar o trabalho diminui também ou aumenta, né? Aumenta. Então, quanto menos pintores eu tenho, mais horas serão necessárias para efetuar o trabalho. Então, as grandezas pintores e horas são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que a gente identificou aqui? Que pintores e áreas é diretamente proporcional e que pintores e horas são inversamente proporcional. Então, quando eu colocar aqui na minha proporção, eu tenho que lembrar de inverter aquela grandeza que é inversa. No caso, pintores e horas não são inversamente proporcionais. Como eu deixei essa grandeza aqui, eu não mexi nela, eu vou ter que inverter a que é inversamente proporcional. Então, aqui, ó, horas, em vez de colocar 2 sobre 1, eu inverti, ó. Coloquei aqui 1 sobre 2. Então, eu fico com 6 sobre x, né? O 6 está para x, assim como a gente tem esse produto aqui entre as outras razões, certo? Então, eu tenho que 6 está para x, assim como aqui foi o resultado dessa multiplicação, 300 vezes 1, 300, e 400 vezes 2, 800. Eu já posso fazer a multiplicação cruzada aqui? Posso. Porém, eu posso simplificar essa fração aqui, tá? Então, se eu simplifico ela, né, eu vou ficar com 3 oitavos. Eu vou cortar esses 2 zerinhos aqui, que seria a mesma coisa que simplificar por 100, tá? Então, eu fico com 6 está para x, assim como 3 está para 8. Então, aqui eu vou fazer a minha multiplicação cruzada. Eu poderia ter feito aqui nesse segundo passo já? Poderia, certo? Eu só iria fazer cálculos maiores, tá? Mas se você lembra e sabe como simplificar, não tem por que não simplificar, né? Então, simplifiquei aqui, né? Cortando esses 2 zeros aqui, então eu fico que 6 está para x, assim como 3 está para 8, e eu faço a minha multiplicação cruzada. Vai ficar 3 vezes x igual a 6 vezes 8. 3x, né, igual a 48. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, x é igual a 16, certo? Então, isso significa que serão necessários 16 pintores para pintar 400 metros quadrados em uma hora, ok? Era isso, pessoal. Eu acho que eu esgotei um pouquinho do meu tempo, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta?
Conseguiram compreender? Que bom, Samuel, que bom. Eu tinha preparado um pouquinho mais, né? Algumas coisinhas a mais, uns exercícios, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas nós teremos outros encontros, né? Se Deus quiser. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Cadê a Liliane? Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se encontra futuramente, se Deus quiser. Obrigada pelo convite, Liliane. Ô, mulher, nós é que agradecemos, graças a Deus, que você possa estar com a gente, que tudo dê certo, né? Que os nossos horários, os nossos dias possam caminhar bem. É bom quando a gente tem muito professor, porque pelo menos assim não fica pesado para ninguém. Mas obrigada, viu, Beatriz, De Fia? nada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Obrigada. E aí, meu povo, continuando, a gente vai agora para a nossa aula de física. Olha aqui, um homem chegou, Isaac chegou. Como eu falei, hoje a gente vai ter 2 professores novatos, né, que deram sim para o projeto e estão conosco também para poder ajudar vocês nessa nova empreitada, tanto realmente do Enseja como do Enem. E aí, só para colocar de novo, né, o Isaac aqui a par, Isaac, o nosso público é justamente de pais e mães, né, que vão estar retornando para poder tentar tirar essa certificação na prova do Enseja, e aí a gente convida também alguns alunos do Cônego, principalmente os meninos do segundo e terceiro, para estar com a gente, para que a gente possa também fazer somente uma revisão. Então, é um público tanto para o Enem, como um público também para o Enseja. E de antemão, como eu fiz com a Beatriz, eu gostaria muito de agradecer. Eu sei que eu já fiz isso, mas é bom a gente sempre agradecer pelo seu sim, e isso representa muito para uma pessoa ou várias pessoas que estejam realmente atrás dos seus sonhos. Obrigada, viu, Isaac? É isso, eu que agradeço. Você me escuta bem? Sim. Perfeitamente bem? Todo o pessoal que está aqui na sala está me escutando super bem? Levanta aí o dedinho, quem está escutando, meu povo. Pronto. Tá, a minha tela já está aparecendo tudo certinho Está. também, tá? Está. Então, eu vou tentar tocar o barco com vocês hoje de uma maneira mais dinâmica, certo? Eu vou querer que vocês interajam comigo durante toda a aula para que a gente faça uma conversa. E essa é uma aula de física. A primeira aula a gente não vai tratar de conta nenhuma, é somente uma aula conceitual nesse primeiro momento, mas são conceitos extremamente importantes, porque a partir desses é que a gente vai conseguir fazer alguma continha lá no futuro, ok? Então, eu queria pedir para vocês o seguinte, ó, a aula de hoje a gente vai tratar sobre cinemática, certo? Aí eu vou, durante a aula, fazer algumas perguntas para vocês. Eu queria que vocês ficassem espertos e espertas e fosse comentando. Se quiser falar, tudo bem, fica à vontade, mas se quiser somente digitar aqui no chat, já está excelente também e a interação já vale, certo? E no final da aula, eu preparei uma atividadezinha, bem simplinha, com 2 perguntas de cada conceito que a gente vai discutir hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, por gentileza, fiquem à vontade, vocês podem me parar a qualquer momento se não estiver compreendendo o que a gente está conversando. O interessante de discutir esse assunto que eu vou falar para vocês hoje é porque ele é um assunto do dia a dia da gente. Todos vocês entendem do que eu vou conversar hoje. A diferença é porque, em física, as coisas têm um nome apropriado do que aquela cultura que a gente traz do dia a dia, certo? Mas se trata de coisas que a gente vive todo santo dia, tá? Então, primeira coisa, o que é que a gente entende por cinemática? Isso falando do ponto de vista físico, certo?
Geralmente, nas minhas aulas, eu sempre pergunto para a turma, o que é que você entende por cinemática? Aí a galera começa a brincar, é o estudo do cinema. A gente vai estudar sobre cinema, e não é exatamente isso, certo? Sempre quando a gente fala em cinemática, em física, a gente tem um interesse, certo? E qual é o interesse? É estudar os objetos se movimentando. Seja qual objeto for. Se você imaginar um preá correndo no meio do mato, eu quero estudar o movimento dele. Se você imaginar uma competição de jegue, de jumento, eu quero estudar a corrida do jumento. Eu não estou interessado em saber o que foi que colocou esse objeto em movimento. Ó, já tem gente achando graça ali, ó. Compreende? Eu não estou interessado em saber o que colocou o objeto em movimento, seja o preá, seja o tejo, seja o jumento. Não estou interessado. O que colocou ele em movimento? Eu só quero saber por que ele, como é que eu estudo o movimento dele ao longo do tempo, tá? Por exemplo, se você está sentado na área da sua casa e passa um carro lá na frente na pista, você pode se perguntar: olha, eu quero estudar o movimento daquele carro, mas eu não quero saber quem é que está colocando ele em movimento. Compreende? Então, a cinemática, ela é a parte da física que estuda o movimento desses objetos, mas eu não estou interessado em saber o que colocou o objeto em movimento. Dá um joinha para mim aqui se essa primeira parte deu para entender. Tá bacana, Jerusa? Show de bola. Agora, vamos vamos esticar a baladeira. Se eu quiser estudar, por exemplo, um avião que passa no céu, eu consigo estudar pela cinemática? Consigo. Se eu quiser estudar o lançamento de um foguete, eu consigo estudar o movimento desse foguete pela cinemática? Consigo. Então, no geral, a gente pode dizer o seguinte: a cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos objetos. E quando eu falo objetos, é qualquer objeto mesmo. Se você der uma pedrada numa pessoa e alguém quiser estudar só o movimento da pedra, é a cinemática que estuda isso. Não me interessa quem foi que rebolou a pedra. Eu só quero estudar o movimento dela. Tá bacana até aqui? Então, veja o seguinte: cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que deram origem ou interferem no movimento. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Ó, no final vai ter 2 perguntas a respeito desse conceito, do que é a cinemática. Tudo bem? Vamos adiante. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui no chat, bem rapidão? Eu vou entender o silêncio de vocês, como que tá bacana, podemos seguir. Tudo bem? Qual é a próxima definição que é importante em física? Vamos pensar assim: o que é que nós entendemos em física por ponto material ou partícula? Vê se tu concorda comigo. Eu quero comparar o tamanho de uma agulha com o tamanho do estádio do Vasco. Agora eu pergunto para vocês: qual é a relevância que uma agulha tem, que o tamanho da agulha tem, comparado com o tamanho do estádio do Vasco? Então, você pode pensar assim: poxa, o tamanho da agulha é tão pequeno comparado com o estádio do Vasco que eu posso simplesmente desconsiderar o tamanho da agulha. Certo? Então, vamos pensar assim em outra proporção. Vamos pensar no tamanho da sua casa comparado com o tamanho de uma formiga que está lá no cantinho da parede.
Compara o tamanho da formiga com o tamanho da sua casa. A formiga ela é tão pequena, que eu posso desconsiderar o tamanho da formiga comparado com o tamanho da casa. Certo? Concordo com isso? Então, vou dar uma outra comparação que é interessante. Ó. Suponha que todo mês você movimenta na sua conta bancária R$ 3.000. Aí todo mundo, eita, se né, eu tivesse R$ 3.000 para movimentar financeiramente. Né? Agora você vai observar o seguinte, o banco, ele desconta 10 centavos de manutenção dos seus R$ 3.000. Aí você pensa assim, poxa, são tão poucos centavos comparado com os 3.000 que eu tenho, que eu posso até desprezar esses centavos que foi descontado. Tá? Então, comparativamente, um ponto material, a gente diz que é um corpo, ou então uma partícula, que as suas dimensões são muito pequenas em comparação com as outras. Consegue compreender isso? Se eu comparo duas quantidades e uma é muito pequena comparado com a outra, eu posso desprezar. Certo? Por exemplo, se você movimenta R$ 3.000 todo mês da sua conta e o banco desconta 10 centavos, você pode, é só 10 centavos, tudo tranquilo. Não é problema, não. Ou então, se eu comparar a agulha com o tamanho de um estádio, a agulha é tão pequena que eu posso desconsiderar. Não tem problema, não. Ou então, se eu comparar uma formiga com o tamanho da sua casa, a formiga é tão pequena que eu posso desconsiderar o tamanho da formiga. Sacou? Então, se eu fizer a comparação entre duas quantidades e uma for muito pequena, eu posso simplesmente desprezar ela. E isso a gente chama de partícula, ou então ponto material. Tá dando para compreender até aqui? Só bota aqui um emojizinho aqui no chat. A Maria tá bacana, a Rosa Maria também, Jerusa tá bacana, oh, show de bola. Então, estamos compreendendo bem. Deixa eu ver outro exemplo que eu possa... aqui na imagem, por exemplo, você está vendo um monte de carrinho se movimentando comparado com o tamanho da estrada. Você percebe que, desse ponto de vista, o carro é tão pequeno que você pode desconsiderar o tamanho do carro, comparado com o tamanho da estrada? Percebe? Então, a gente chama de partícula, ou então um ponto material, quando as dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões. Certo? Agora vamos inverter as coisas, né? O que é um corpo extenso? O corpo extenso, ele é exatamente o contrário de uma partícula. Certo? Por exemplo, uma partícula eu posso desconsiderar comparativamente as dimensões. Agora, um corpo extenso, eu não posso desconsiderar. Por exemplo, se uma formiga está entrando dentro dessa garagem aqui, o tamanho da formiga é tão pequeno que ela vai passar na porta com a maior tranquilidade do mundo. Percebe? Agora, imagina que eu tenho essa mesma garagem e eu quero entrar com um ônibus aqui. Pode rir, não tem problema não. Eu sei que vocês estão rindo aí do outro lado. Percebe? Eu consigo desconsiderar o tamanho do ônibus comparado com a porta da garagem. Percebe? Como eu não posso, assim, simplesmente... não vou considerar o tamanho do ônibus. Por quê? Veja que a porta da garagem é relativamente pequena comparado com o ônibus. Então, eu tenho que levar em consideração o tamanho das quantidades envolvidas. Tá? Se eu estivesse comparando, por exemplo, a agulha com o tamanho da porta dessa garagem, a agulha é tão pequena que eu posso desconsiderar o tamanho da agulha comparado com o tamanho da porta da garagem. Agora, se eu estiver querendo entrar com um ônibus
nesta garagem, aí eu não posso desconsiderar o tamanho do ônibus, porque a garagem é pequena, não vai caber. Não é isso? Então, o que é que em física a gente conhece como corpo extenso? Um corpo extenso é quando as dimensões desse objeto, certo, não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Quem consegue aí digitar bem rapidinho aqui, bem rapidinho. Me dá um exemplo de um ponto material ou então uma partícula. Bem rapidinho aqui no chat. Então faz só digitar aqui bem rapidinho. Um que é muito pequeno comparado com o outro. Isso é o que a gente chama de ponto material ou partícula. Vamos lá. A primeira pessoa que colocar uma resposta aqui vai ganhar R$1 da Lili, que está assistindo a aula. Vamos lá. O pessoal está digitando. Uma partícula ou ponto material. A Lili já está balançando as moedas ali do outro lado. Alguém? Vamos lá, vamos lá. Olha, ó. Já tem gente se movimentando ali do outro lado. Certo. Agora, você pensou num ponto material ou na partícula, agora você vai pensar num exemplo de corpo extenso. Aí você vai digitar aqui no chat e vai deixar aqui. Certo? Daqui a pouco eu volto e dou uma olhada. Tá dando para compreender o que é uma partícula e um corpo extenso? Só dá um emojizinho aqui que já está valendo. Só para saber se eu consigo continuar. Olha, nos emojizinhos aqui vocês são rápidos. Para digitar, às vezes não. Mas tudo bem. Estou compreendendo o feedback de vocês. Podemos passar? Agora é que começa a parte importante do assunto. O que é que a gente chama de movimento em física? Olha, a Jerusa colocou agulha no palheiro. O palheiro é tão grande que para eu achar essa agulha vai ser um BO danado. Então, a agulha, comparado com o tamanho do palheiro, a agulha pode ser tratada como uma partícula ou ponto material. Jerusa, excelente. Tu vai ganhar R$1 da Lili. Certo? Pode cobrar ela que ela paga. Aí daqui a pouco vocês colocam o corpo extenso. Tudo bem? Vamos adiante para a gente entender o que é movimento. O que é que a gente entende em física por movimento? Então, a gente vai raciocinar da seguinte forma. Para eu dizer que um objeto está se movimentando, eu também tenho que dizer quando o objeto está parado. Compreende isso? Então, o movimento e um objeto parado são dois conceitos que andam lado a lado. Certo? Só que a coisa mais importante aqui é a gente entender em qual referencial a gente está tratando. Olha para você ver como às vezes fica um pouquinho confuso na cabeça da gente. Ó. Pensa assim. Aqui na imagem tem 2 passageiros dentro do ônibus. Certo? Show de bola. Agora eu vou perguntar para você. Os passageiros estão em movimento ou parado em relação ao motorista do ônibus? Estão parados. Por que que você pode dizer que estão parados? Aí vou te dar a chave do sucesso. Ó. A chave do sucesso é o seguinte. Os passageiros estão parados em relação ao motorista porque a distância entre o passageiro e o motorista nem aumenta e nem diminui. Então, se a distância nem aumenta e nem diminui, então eu posso dizer que esse objeto está parado. Agora eu vou perguntar o seguinte, olha. Os 2 passageiros que estão dentro do ônibus. Lembra que o ônibus está se movimentando, certo? Então, eu pergunto para vocês.
os dois passageiros, comparado com a pessoa que está sentado aqui nesse barranco, os passageiros estão em movimento ou em repouso? Olha, então, temos uma concordância aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Eu só posso dizer que um objeto está parado ou se movimentando se eu te disser qual é o referencial. Entendeu? Então, ó, presta bem atenção que o referencial é importante. Supõe que tu venha aí do teu sertão na garupa da moto para Quixadá. Eu vou perguntar de novo, ó. Você na garupa da moto, em relação ao motorista da moto, tá parado ou tá em movimento? Vamos lá, tô olhando pro chat, hein? Ó, o Paulo parado. Mais alguém? Maria parado também. Mais alguém? Porra, eita, Lili, R$3 já viu aqui? Contei. Mais alguém? Então, a resposta é lógica. Você pode pensar assim, olha, se a distância entre eu e o motorista da moto nem aumenta e nem diminui, eita, o Evanildo, ó, ganhou R$1, Lili. O Evanildo também disse que está parado. Então, se a distância nem aumenta e nem diminui em relação ao meu referencial, então ele está parado. Agora eu vou te perguntar de novo. Se você na garupa da moto com o seu motoqueiro está parado ou em movimento em relação a um poste na rua quando você vem do sertão para Quixadá, e agora? Está parado ou está em movimento? Eita, Lelito, vai sair lisa hoje. Em movimento, Rosa Maria em movimento, Lavínia em movimento. Eita, que é dinheiro, na raia. A Lili já está chorando. Em movimento, em movimento. Agora eu vou colocar mais uma que vai deixar vocês confusos. Olha a minha pergunta. Eu posso estar parado e em movimento ao mesmo tempo? Sim ou não? Quem errar vai perder dinheiro. O Paulo Henrique diz que pode, a Lavínia diz que pode, o Evanildo diz que pode, a Maria Aura pode. Chico, como assim? Como é que eu posso estar parado e em movimento ao mesmo tempo? E a resposta é sempre a chave do sucesso. Depende de qual referencial você está usando. Por exemplo, ó, eu posso estar parado em relação ao motoqueiro, que eu estou na garupa, e ao mesmo tempo eu posso estar em movimento em relação ao porte que está na rua. Sacou? Então, essa é a chave do sucesso. Para eu dizer se um objeto está se movimentando ou se está parado, eu preciso saber em qual referencial eu estou adotando. Sacou? Podemos seguir? Aí a pessoa diz, sim também. Então, vamos adiante. Então, eu estou entendendo que vamos fazer um panorama geral. Vocês já sabem o que é cinemática, porque a cinemática estuda o movimento dos objetos, mas eu não estou preocupado em saber quem colocou o objeto em movimento. Beleza, não é isso? Segunda coisa, um ponto material ou partícula. Quando, comparativamente, eu posso desprezar um, porque é muito pequeno comparado com o outro, isso é uma partícula ou então ponto material. Um corpo extenso é exatamente o contrário. Eu não posso desconsiderar as dimensões do objeto no mesmo fenômeno. Muito que bem. Então, o que é movimento? É quando a posição entre o corpo e o referencial está mudando com o tempo. Ó, isso cai sempre na prova de vocês, na prova lá que vocês vão fazer para poder obter a certificação. Você ficar atento aonde está o referencial, vocês com certeza vão acertar essa questão de movimento, repouso e daí por diante. Podemos seguir? Eu já entreguei o que é o repouso, né? Aqui é movimento e aqui é repouso.
Então, em 2 slides eu consegui mostrar para vocês o que é um e o que é o outro. Tá? O que é o repouso? É quando a posição... deixa eu só fazer uma observação. Quando eu estou me referindo a esta palavra chamada posição, você pode entender assim, ó. Eu estou analisando se a distância entre eu e o objeto está aumentando ou está diminuindo, certo? E isso a gente está chamando de posição, sabe? Tá bom? Então, o que é o repouso? É quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Tá? Podemos ir adiante? Exemplo 1. Enquanto o professor escreve na lousa, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Bem rapidão aqui. É só você colocar movimento ou repouso? Movimento ou repouso? Na sua compreensão, bem rapidão. Nem precisa ler o que eu coloquei aqui em vermelho. Tá? Olha só como é interessante, ó. Quando o professor está escrevendo no quadro, então o giz em relação ao quadro está se movimentando ou está parado? Então, você entendeu quem é o referencial. O referencial é a lousa e eu estou estudando o giz. Sacou como é o esquema? Então, enquanto o professor está escrevendo, o giz muda de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela. Olha como está ficando bacana. Agora eu consigo visualizar o exemplo que o professor está dando e eu consigo ver quem é o referencial e eu consigo ver quem é o objeto que ou se movimenta ou está parado. Tá bom? Então, olha aqui, isso é importante. Ó. Você saber quem é o referencial é a chave do sucesso. Anota isso aí. B. Olha aqui a segunda justificativa. B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Bem rapidão. Vamos lá. Não sei se eu coloco o dinheiro da Lili em jogo. A Vanusa já falou repouso. A Lavínia também falou repouso. Evanildo também falou repouso. Repouso. Maria Aura, repouso. Ó. Então vamos só entender. O Paulo Henrique, repouso também. Então vamos só entender. Quem é o referencial? A lousa. A lousa em relação ao chão. Está parado ou está em movimento? Aí você diz assim, você pensa assim, olha, se a lousa em relação ao chão, a distância entre eles dois nem aumenta e nem diminui, então ele está em repouso. Olha, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo. A lousa não muda de posição em relação ao chão, estando, portanto, em repouso em relação a ele. Tá bacana até aqui? Rayan Mota colocou parada. É a mesma coisa. Parado e repouso significa que a distância entre a pessoa, ou seja, entre o objeto e o referencial, nem aumenta e nem diminui. Excelente. Parado. Repouso. Na preguiça. Sabe quando o caboclo não vai nem buscar água para beber? Ele está parado em relação a tudo. Está em repouso. Podre de preguiça. É assim. Quando a fome bate, possa ser que ele entre em movimento em relação à cozinha, para procurar comida. Pegou, né? É assim que funciona. Vamos lá. Letra C. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Agora sim. Eu vou até voltar aqui bem rapidão. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Aí, vocês poderiam ter respondido o seguinte, olha, professor, depende do referencial que você está adotando. Compreende? A resposta sempre vai ser assim. Tu vai voltar a pergunta para o professor.
Professor, qual o referencial? E assim você vai conseguir dar a resposta correta, certo? Então, qual é a chave do sucesso aqui na letra C? Os conceitos de movimento e de repouso, eles são simétricos. Por que a gente diz que eles são simétricos? É porque um é como se fosse o contrário do outro, certo? Eu estou estudando a mesma grandeza, só que num referencial diferente. Então, essas duas quantidades, elas duas tratam, é como se fossem os dois lados da mesma moeda, certo? Eu só preciso saber quem é o referencial, tá bom? Então, os conceitos de movimento e de repouso são simétricos. Isto é, se um corpo está em movimento ou em repouso em relação ao outro, ele também está em movimento ou em repouso em relação ao primeiro. Tá? Assim, a lousa está em movimento em relação ao giz. De fato, se houver um inseto pousado no giz, por exemplo, vai mudar alguma coisinha bem básica. Vamos adiante. A definição agora, essa definição, ela é muitíssimo importante também. Por quê, professor? Porque ela depende de quem está observando. E eu vou mostrar para vocês como isso é verdade. O que é que a gente entende em física por trajetória? Certo? Aqui na imagem vocês vão perceber de cara o que é a trajetória, mas fisicamente falando, vocês vão entender que depende do referencial também. Por exemplo, ó, essa pessoinha aqui caminhando no deserto, ela está deixando as pegadas marcadas na areia, certo? Então, se eu perguntar para você qual é a trajetória que essa pessoa fez, é só você olhar o rastro que ela deixou. E você vai perceber que a trajetória que ela andou é exatamente o rastro que ela deixou na areia. Certo? Por exemplo, outro exemplo, quando você observa esses aviões navais e ele solta essa fumaça no céu, você pode entender com aquele rastro de fumaça que o avião deixa, você pode entender isso como a trajetória que o avião deixou marcado no céu. Tudo bem? O outro exemplinho que está aqui na imagem é as pessoas aqui andando acho que não, como é? Andando no gelo, certo? A marca que a pessoa está deixando no gelo, você também pode entender isso como a trajetória do objeto que se movimenta. Entendeu? Então, vamos definir fisicamente o que é que significa esta quantidade. O que é que a gente entende por trajetória, do ponto de vista físico? A trajetória de um corpo é definido, presta bem atenção, a trajetória de um corpo é definido como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Suponha que você está observando essa pessoa dando um mortal aqui, certo? O primeiro ponto vermelho que está em cima da pessoa é quando você, por exemplo, faz a primeira foto, tira uma foto, pá, tirou a foto. Aí, quando ela está subindo e está no segundo ponto vermelho, é quando você faz a segunda foto. Aí, quando ela está virando o mortal, é quando você faz a terceira foto. E quando ela está terminando o giro, é quando você faz a quarta foto. E quando você colocar as 4 fotografias assim, lado a lado, você vai saber exatamente a posição geométrica do objeto. E quando você sabe a posição geométrica do objeto, você está dizendo exatamente qual é a trajetória que ele percorreu. A Jerusa colocou aqui, ó, é o caminho que ele percorre, ou o trajeto. Perfeitamente bem definido. É exatamente isso. Tá bom? Agora eu quero colocar a sementezinha na cabeça de vocês. Agora presta bem atenção. Ó para você ver. Suponha que você está dentro de um avião
Presta bem atenção. Valendo mais R$ 1. Suponha que você está dentro de um avião e você precisa soltar de dentro do avião, você lá dentro do avião, você precisa soltar uma cesta básica para poder cair numa ilha. Está entendendo qual é o raciocínio? Você está dentro do avião e precisa soltar uma cesta básica para cair numa ilha. Só que, ao mesmo tempo, tem uma pessoa fora do avião, no solo, observando exatamente quando você soltou a mesma cesta básica. Agora, preste atenção na pergunta de milhões. Para você que está dentro do avião, qual é a trajetória que a cesta básica faz até chegar no chão? Ela cai numa linha reta? Ela cai fazendo uma parábola? Ela cai na diagonal? Responde para mim isso daqui. Agora eu vou perguntar outra coisa. Para a pessoa que está fora do avião, lá na ilha, você vê essa cesta básica caindo de que maneira? Ela cai em linha reta para baixo, assim? Ela cai fazendo uma parábola ou ela cai na diagonal? Agora eu coloquei a semente na cabeça de vocês. O que é que vocês me dizem? Sacou? Como é interessante essa definição de trajetória? Por que ela é interessante, professor? Porque a trajetória de um objeto, ela depende do referencial. Para o que está dentro do avião, cai em parábola. E para o que está fora, cai em linha reta. É exatamente o contrário, Paulo. Para você que está dentro do avião, aqui, e você que está observando a cesta básica, você vai ver eles dois caindo assim, ó. Ou seja, para quem está dentro do avião, olha o referencial que eu estou falando. Para você que está dentro do avião, vai ver a cesta básica caindo como se tivesse caindo somente para baixo. Sacou? Olha o referencial. É você que está dentro do avião. O objeto cai numa linha reta para baixo. Agora, para você que está fora do avião, no chão, no solo, você vai ver a cesta básica caindo numa parábola. É exatamente o contrário. Sacou, Paulo? Conseguiu compreender como é a jogada? Então, fica esperto. Se eu consigo identificar quem é o referencial, eu consigo dizer qual é a trajetória de queda do objeto. Agora, imagina você que os dois se encontram lá no chão, lá embaixo, e vão conversar um com o outro e dizer assim, caramba, você viu? Na hora que eu soltei a cesta básica lá de cima do avião, eu vi quando ela caiu em linha reta assim no chão. Aí a pessoa que estava no chão vai contestar. Não, cara, eu vi quando a cesta básica caiu e ela caiu fazendo uma parábola. Eu vi, eu estava aqui fora. Aí a pergunta agora é o seguinte, quem é que está falando a verdade? Hein? Quem é que está falando a verdade? O que estava no avião ou o que estava no solo? Ou então, os dois estariam falando a verdade? Então, o que é que vocês me dizem? Quem é que está falando a verdade? A pessoa que estava no avião? Ou a pessoa que estava fora? Ou os dois? O Ryan disse que os dois. Quem dá mais? Dou-lhe uma, vamos lá. Quem dá mais? Os dois. Lavigne, os dois. Opa, mais R$ 2, Lili. Tá perdendo é feio, tu. Oh, meu Deus, essa mulher está contando um dinheiro do mês, não vai dar nem para pagar a conta de luz. Então, o Pedro Emanuel levantou a mão. Meu amigo, por favor, fique à vontade. Pode colocar a sua questão. Se quiser abrir o microfone, pode colocar que a gente comenta. Ou se quiser digitar aqui, eu leio já já. Estou à disposição. Quer falar
Agora, sim ou não? Ah, o Pedro foi sem querer. Tá bom. Mas me responde uma coisa. É os dois? É o que está no avião ou é o que está fora? É os dois. Aí o Pedro levantou a mão de novo. Tudo bem. Então, vamos adiante. Então, toda vida que eu perguntar para vocês qual é a trajetória que um objeto faz, você tem que analisar isso do ponto de vista do referencial que a questão está te dando. Tá? Então, a grosso modo, a trajetória é exatamente o rastro que o objeto dá, o caminho percorrido. Tudo bem até aqui? Show de bola, podemos caminhar. Eu acredito que vocês estejam super de boa compreendendo o que eu estou falando. Tá? Eu, inclusive, na aula de hoje, eu vou evitar falar de conta. Embora tenha alguma coisa aqui, mas eu vou evitar falar de conta. Olha aqui, Pedro. Esse exemplinho aqui. Certo? Vamos pensar o seguinte. Para o referencial, um observador dentro do avião, a trajetória será um segmento de reta. Olha o que é que ele está querendo dizer aqui, ó. Para a pessoa que está dentro do avião, como ela vai sempre ver o objeto de cima, ela vai ver o objeto caindo em linha reta para o chão. Certo? Isso para o referencial dentro do avião. Agora, para um referencial, ou seja, um observador que está fora dele, do avião, ele vai ver a trajetória do objeto fazendo um segmento de parábola. Ficou claro agora? Valeu um 10? Valeu um 10. Troca a bomba por uma cesta básica, para não ser tão destrutivo. A ideia vale. Se eu trocar essa bombinha aqui por um objeto qualquer, faz diferença? Não faz diferença. Certo? Ele vai cair em linha reta para quem está dentro do avião ou numa parábola para quem está fora. Sacou? Show de bola. Vamos adiante. Mais um. Não. Isso aqui é só um exemplinho que eu coloquei aqui. Aí aqui aparecem umas continhas que eu não quero discutir isso com vocês hoje. Tá? Agora, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Essa bola, ela está presa no teto do vagão do trem. Certo? E eu vou apertar um botão aqui no controle que vai fazer com que essa bomba, que essa esfera, essa bola, ela caia do teto do vagão do trem em direção ao chão. Certo? E existem dois referenciais aqui na jogada. A pessoa que está dentro do vagão é o referencial 1. E a pessoa que está fora do vagão é o referencial 2. Eu vou perguntar para vocês, qual é a trajetória desta bola para a pessoa que está dentro do vagão? É uma linha reta ou é uma parábola? Aí eu vou perguntar agora de novo. Esta bola que vai cair em relação à pessoa que está lá fora, na estação do trem, ela vai cair em linha reta ou em parábola? Vou abrir aqui o chat. Ó, você tem que dizer quem é o referencial. Ela vai cair em linha reta para quem? Para o observador dentro do vagão ou fora? Parábola em relação ao de fora. Lavinho, ó. Show de bola, perfeito. Parábola para quem está fora. Linha reta para o observador no interior do veículo. Menino, agora o pessoal foi afiado. Consegue, percebeu agora
eu preciso saber quem é o referencial da jogada para eu dizer qual é a trajetória que o objeto vai fazer. Olha para você ver como você saber o referencial é importante. Se eu sei qual é a referência, eu sei dizer se ele está parado, eu sei dizer se ele está em movimento, eu sei dizer qual é a trajetória que ele vai fazer, eu sei dizer isso tudo. Certo? Qual é a dificuldade aqui, senhores e senhoritas? É eu saber quem é o referencial do sistema. Percebeu? Se eu identifiquei o referencial, eu sei dizer se está parado, se está em movimento, ou qual é a trajetória do objeto. Ok? Sacou? Podemos ir para a atividade. Vamos nessa. Eu vou abrir a atividade que eu preparei para vocês. Vocês vão apertar o olho para poder ler a questão. E vocês vão simplesmente só me dizer qual é a opção correta. Tudo bem? Vamos observando aqui por partes. Primeira pergunta. Isso aqui é simplesmente a respeito do que vocês entenderam por cinemática, lá no começo da aula, certo? Então, presta bem atenção. Pergunta. A cinemática é a parte da física que estuda. Letra A. As causas do movimento. Letra B. A energia dos corpos. Letra C. O movimento sem se preocupar com suas causas. Letra D de doido. As forças que atuam sobre os corpos. É só você colocar aqui no chat qual é a letra que você acha correta. Letra C, dou-lhe 1. Letra C, dou-lhe 2. Letra C, C. Bebê, se eu apostar mais R$1 ainda tem? Não, né? Eita. A mulher já estava fazendo cara de choro. Então, alternativa correta, letra C, perfeitamente bem compreendido, vocês estão de parabéns. Segunda pergunta. Observe, segunda pergunta. Qual das opções abaixo é um exemplo de aplicação da cinemática? Qual das opções abaixo é um exemplo de aplicação da cinemática? Letra A. Calcular a força que um carro faz para subir uma ladeira. Letra B. Estudar a velocidade que um avião mantém durante o voo. Letra C. Analisar a compressão de uma mola. Letra D de doido. Avaliar o consumo de energia elétrica de uma residência. Ixi. E aí, o que é que vocês me dizem? Qual é a opção correta da pergunta 2? Vamos lá. Eita, o pessoal ficou pensativo. Estou vendo nenhuma certa. Eu estou vendo que tem uma certa aqui. Lavinha Oliveira. Paulo Henrique. B? Será que é a B? O Pedro. B? O Pedro afirmou. O Evanildo afirmou. O Paulo Henrique, será que é B? Né? A Maria Aura, B. Vamos só lembrar uma coisa. O que é a cinemática? Ela estuda o movimento dos corpos, mas eu não estou preocupado com a causa do movimento. Das opções aqui, o que é que está relacionado com movimento? Velocidade, uai. Então, a cinemática estuda a velocidade que um avião mantém durante um voo. É exatamente isso. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Se um objeto tem velocidade, é porque ele está se movimentando.
Sacou? Então, letra correta aqui na 2. Letra B. Tranquilo? Vamos lá. Sobre ponto material. O que é um ponto material ou partícula, né? Foi isso que a gente estudou. Olha a pergunta. Em física, considera-se um corpo como ponto material quando? Quando é que eu considero um ponto material em física? Letra A. Quando a sua forma e o volume são muito importantes para o estudo. Letra B. Quando as suas dimensões não influenciam no estudo do movimento. Letra C. Ele possui massa infinita. Letra D de doido, ele não possui massa. Vamos lá, quem dá mais? Questão de número 3. Eita, tem uma galera dizendo aqui que é a letra B também. É exatamente isso. O que é uma partícula? É quando eu, comparativamente, posso desprezar as dimensões delas. Ou seja, as dimensões do objeto não influenciam no estudo. Perfeito. Show de bola. Vocês estão de parabéns e cobra a Lili o dinheiro que ela está devendo para vocês. Porque eu só estou dando aula, não é dinheiro. Sacou, né? Quarta questão. Ainda sobre o ponto material ou partícula. Olha a pergunta. Um caminhão viajando de uma cidade para outra pode ser considerado ponto material quando? Letra A. Quando queremos estudar a pintura do caminhão. Letra B. Quando queremos estudar... Aliás, quando analisamos o seu consumo de combustível. Letra C. Quando estudamos sua velocidade média no trajeto. Letra D de doido, quando avaliamos o desgaste dos pneus. Eita. Quem? Ah, hã? Sim, entendi. E agora, pessoal? O que é que eu faço, hein? O que é que eu faço aqui na 4? Só relembrando. Eu estou tratando de ponto material ou então partícula. É quando eu posso desprezar um comparado com o outro. Qual é a opção aqui que ele está desprezando um comparado com o outro? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu vou deixar vocês pensando. Alguém quer arriscar? Letra C? Letra C? O caboclo está colocando. Ele está perguntando assim. Letra C? Oi? Hã? Aí você deve estar pensando assim, o que que a pintura do caminhão tem a ver com a viagem que ele está fazendo? Então, comparativamente, você pode pensar assim, olha, um caminhão viajando, ele está viajando de uma cidade para outra, certo? Ele está viajando de uma cidade para outra. De uma cidade para outra, a distância entre elas duas pode ser muito grande. Certo? E eu tenho que estudar quem nessa distância muito grande? A gente tem que ver a velocidade do objeto nesse trajeto. A resposta correta aqui é C de cachorro. Tá? Então, se a distância é muito grande entre essas duas cidades, e eu estou estudando observando somente a velocidade do objeto, eu posso, né, desconsiderar em comparado com a distância entre os dois. Ó, agora eu vou inverter, eu vou tentar resgatar o dinheiro da Lili. Quem for errando vai ter que pagar R$1 para a Lili depois. Possa ser que ela recupere a metade.
Tenho 2 minutos. Não vai dar tempo de fazer tudo, não. Eu vou deixar isso aqui para vocês responderem e eu vou cobrar na próxima aula. Valendo R$1, que a Levi vai pagar. Corpo extenso. O que é um corpo extenso? Lembra da definição. Corpo extenso é quando eu não posso desconsiderar o tamanho de um em relação ao outro. Observe. Pergunta 5. Um corpo deve ser considerado extenso quando? Letra A. Quando as suas dimensões não importam. Letra B. Quando o seu tamanho influencia na análise do movimento ou fenômeno. Letra C. Ele não possui massa. Letra D de doido. Quando ele não está em movimento. Vamos lá. Valendo R$1. Letra O. Paulo B. Lavínia B. Por enquanto, quem dá mais? B. R$3. Pedro, 4. Eita, deu foi bom aqui. Perfeitamente. O corpo extenso é quando o tamanho dele influencia na análise. Então, está perfeitamente correto o que vocês estão colocando como resposta. Vocês estão massa, viu? Muito bom. Questão 6. No estudo do giro de uma roda, devemos considerá-la como ponto material, corpo extenso, pois as dimensões influenciam, objeto sem massa ou um ponto fixo no espaço? Questão 6. Vou até colocar um 6 aqui para eu entender as respostas que vêm para ele depois. Ele tem que ser considerado o quê? Estou estudando o giro de uma roda. Certo? Então, eu devo considerar o giro da roda como um corpo extenso, como um ponto material. Aí, chegou aqui, um B. Olha, já está entregando. B. B. Tá bom. Eu acho que dá tempo para terminar, viu? Vamos lá. Bem rapidinho agora, senhores, senhoritas. Questão de número 7. Quem sair antes das 9h10 vai perder R$1 para poder pagar a Lili, que ela está lisa. Movimento. As perguntas se referem ao que é movimento. Certo? Vou colocar um 7 aqui para eu ver a resposta de vocês. Um corpo está em movimento em relação ao outro quando? Letra A. A distância entre eles permanece constante. Permanece a mesma distância. Letra B. A sua posição muda com o passar do tempo. Letra C. Ela não muda de lugar. Letra D de doido. Ambos estão parados. Vamos lá. Um corpo está em movimento quando? Letra B. Letra B. Ainda mais? Olha. O pessoal está esperto aqui na jogada, viu? É exatamente a letra B. Eu posso dizer que um objeto está em movimento quando a posição dele muda com o tempo. Maria Áurea B. Rapaz, vocês estão bom, viu? Estão muito bom. B, B. Rapaz, tem gente que vai fechar a prova. Questão 8. Vou colocar o 8 aqui no chat, só para a gente... Olha só. Qual das situações abaixo representa um corpo em movimento? Qual das situações abaixo representa um corpo em movimento? Um livro sobre a mesa. Letra B. Um relógio pendurado na parede. Letra C. Um ônibus se desloca numa avenida. Letra D de doido. Uma cadeira encostada na parede. E agora? Qual dessas? Qual dessas situações representa um corpo em movimento? Eita! A benção disse aqui, ô benção. Poxa, exato, vocês estão afiados, viu? Só para a gente ir mais rapidinho. Repouso. As perguntas agora sobre repouso. Vou colocar um 9 aqui para eu ver as respostas de vocês. Um corpo ele está em repouso quando? Ele acelera constantemente. B. A sua posição varia em relação ao referencial. Letra C.
Ele não muda sua posição em relação ao referencial. Letra D de doido, ele gira em torno de si mesmo. Vendo? D de doido, ele gira em torno de si mesmo. Qual é a resposta aqui? Caramba, o pessoal está indo muito rápido. Eita, menino. Lili, eu parei de apostar teu dinheiro, porque tu ia sair aqui pedindo favor. Vou colocar aqui o 10 para a gente ir para a próxima. Qual das situações abaixo representa repouso? Uma bicicleta em movimento. Um pássaro voando. Um carro estacionado em frente a uma loja. Uma bola rolando no chão. Qual é a resposta? Pedro? Eita. Vanusa? Eita. 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 Muito que bem. Vou colocar, está exatamente corretíssima a resposta de vocês. Vou colocar aqui o 11 e a gente já está terminando, certo? Só falta mais 2 perguntinhas. Na última, vai ter mais dinheiro. Presta atenção. Trajetória de um corpo é a quantidade de massa que ele possui, o caminho que ele percorre em relação a um referencial, sua força resultante, sua energia total. Questão 11, qual é a resposta correta? Meu Deus. O pessoal já estava com a letra marcada no chat, só esperando para eu terminar a pergunta e apertar o Enter. Eita. Eita coisa boa. Vocês estão bons, viu? Parabéns para vocês. A última pergunta valendo R$2. Da Lili. Meu não. Quando uma pessoa caminha ao redor de uma praça circular, a sua trajetória é, letra A, reta. Letra B, curva, no formato de um círculo. Letra C, aleatório. Letra D de doido, desprezível. Vamos lá? Eita. Letra B, B. É isso aí. Então, meus senhores e minhas senhoritas, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Vocês foram excelentes. As respostas de vocês estão muito boas. Vocês estão afiados para o momento que vocês verem uma pergunta dessa, vocês vão identificar, vão lembrar da aula do professor Isaac no Projeto Benção. Eita, aquela aula fez diferença. Eu vou mandar os slides para vocês e eu vou mandar também essa atividade para vocês. Já está com a Lili, ela vai encaminhar para cada um de vocês fazerem novamente e praticarem os conceitos, tá? Eu agradeço pela aula de hoje. Vocês foram 100%, 10 de 10. E até a próxima aula, senhores e senhoritas. Obrigadíssimo. Eita, quero dizer que eu não tenho dinheiro para dar para esse povo, e a gente luta com voluntariado, por isso que eu botei no chat. Não temos dinheiro, meu povo, a gente só tem conhecimento, que é o que liberta a gente. Só temos conhecimento, Deus é Pai. Isaac, obrigada, viu? Foi ótimo. É isso, Lili. Eu que agradeço. Foi muito bom, e esperamos também que o pessoal que não esteja aqui possa ver também sua aula no gravado, e que realmente isso possa dar muitos frutos, né, no futuro, tá? E tchau, meu povo, já temos aqui a frequência, quem não assinou, assine, e para aqueles que estão em casa, também até a próxima semana, vamos ter enlace na próxima semana, e depois o Isaac volta com mais uma aula de física, tá? Cheiro no zóio e até a próxima.